Você que mora perto do mar ou já passou férias nas praias brasileiras, consegue imaginar essas mesmas orlas completamente transformadas, submersas ou irreconhecíveis em questão de poucos anos? Edgar Cayce, o profeta adormecido cujas previsões sobre eventos globais alcançaram níveis assustadores de precisão, deixou registros específicos sobre mudanças dramáticas que afetariam regiões costeiras ao redor do mundo. E quando cruzamos seus relatos com a situação atual do litoral brasileiro em 2026, descobrimos padrões que nenhum brasileiro deveria ignorar. Enquanto milhões de pessoas vivem suas vidas cotidianas em cidades litorâneas, trabalhando, criando famílias, construindo sonhos, poucos percebem que as mesmas águas que hoje trazem beleza e sustento podem estar se preparando para uma transformação que Cayce descreveu como parte de um reajuste planetário inevitável. E o mais perturbador é que os sinais preliminares que ele mencionou já estão manifestados diante dos nossos olhos. Durante seus estados de transe profundo, Cayce acessava informações sobre mudanças terrestres futuras e era particularmente específico sobre regiões costeiras, explicando que o nível dos oceanos responderia não apenas a fatores climáticos, mas a movimentos tectônicos e transformações energéticas mais profundas que a ciência convencional ainda não compreende completamente. Ele mencionava que áreas tropicais próximas ao Equador, como o Brasil, teriam um papel peculiar nessas mudanças, seriam relativamente mais protegidas de algumas catástrofes que atingiriam outras partes do mundo, mas enfrentariam seus próprios desafios únicos relacionados à elevação do mar e padrões climáticos imprevisíveis. O que torna isso especialmente relevante agora é que Cayce não falava de um futuro distante e abstrato, mas de períodos de transição que ele situava temporalmente através de sinais específicos. E quando analisamos esses sinais, o comportamento dos vulcões que ele mencionava como marcadores, as mudanças nos padrões oceânicos, a intensificação de eventos climáticos extremos, percebemos que o cronograma dele não aponta para séculos à frente, mas para exatamente o tipo de período que estamos atravessando agora, onde cada ressaca anormal, cada erosão acelerada e cada inundação costeira pode ser mais do que um evento isolado, mas parte de uma transformação maior que está apenas começando a se revelar. Você que mora perto do mar ou já passou férias nas praias brasileiras, consegue imaginar essas mesmas orlas completamente transformadas, submersas ou irreconhecíveis em questão de poucos anos? Edgar Cayce, o profeta adormecido cujas previsões sobre eventos globais alcançaram níveis assustadores de precisão, deixou registros específicos sobre mudanças dramáticas que afetariam regiões costeiras ao redor do mundo. E quando cruzamos seus relatos com a situação atual do litoral brasileiro em 2026, descobrimos padrões que nenhum brasileiro deveria ignorar. Enquanto milhões de pessoas vivem suas vidas cotidianas em cidades litorâneas, trabalhando, criando famílias, construindo sonhos, poucos percebem que as mesmas águas que hoje trazem beleza e sustento podem estar se preparando para uma transformação que Cayce descreveu como parte de um reajuste planetário inevitável. E o mais perturbador é que os sinais preliminares que ele mencionou já estão manifestados diante dos nossos olhos. Durante seus estados de transe profundo, Cayce acessava informações sobre mudanças terrestres futuras e era particularmente específico sobre regiões costeiras, explicando que o nível dos oceanos responderia não apenas a fatores climáticos, mas a movimentos tectônicos e transformações energéticas mais profundas que a ciência convencional ainda não compreende completamente. Ele mencionava que áreas tropicais próximas ao Equador, como o Brasil, teriam um papel peculiar nessas mudanças, seriam relativamente mais protegidas de algumas catástrofes que atingiriam outras partes do mundo, mas enfrentariam seus próprios desafios únicos relacionados à elevação do mar e padrões climáticos imprevisíveis.
O que torna isso especialmente relevante agora é que Casey não falava de um futuro distante e abstrato, mas de períodos de transição que ele situava temporalmente através de sinais específicos. E quando analisamos esses sinais, o comportamento dos vulcões que ele mencionava como marcadores, as mudanças nos padrões oceânicos, a intensificação de eventos climáticos extremos, percebemos que o cronograma dele não aponta para séculos à frente, mas para exatamente o tipo de período que estamos atravessando agora, onde cada ressaca anormal, cada erosão acelerada e cada inundação costeira pode ser mais do que um evento isolado, mas parte de uma transformação maior que está apenas começando a se revelar. Edgar Cayce era notavelmente específico ao descrever como diferentes tipos de mudanças oceânicas se manifestariam em distintas regiões costeiras do mundo. Ele explicava que áreas próximas a grandes centros urbanos, onde a consciência coletiva estava mais fragmentada e desconectada da natureza, experimentariam as transformações mais dramáticas e desafiadoras. O litoral brasileiro, especialmente nas regiões metropolitanas como Rio de Janeiro, Santos, Salvador e Recife, encaixava perfeitamente nessa descrição. Áreas onde milhões de pessoas construíram suas vidas literalmente sobre a linha entre terra e mar, muitas vezes ignorando os ritmos naturais e os avisos sutis que o oceano sempre oferece. Cayce via essas concentrações urbanas costeiras como particularmente vulneráveis, não por acaso geográfico, mas porque representavam a própria desconexão que ele identificava como raiz das mudanças terrestres. Uma das características mais perturbadoras das leituras de Cayce sobre mudanças costeiras era sua insistência de que o tempo de resposta entre os sinais iniciais e as mudanças significativas seria muito menor do que as pessoas esperariam. Ele descrevia cenários onde o oceano testaria repetidamente uma área com pequenos avanços, marés mais altas que o usual, erosões pontuais, inundações consideradas excepcionais, e que esses eventos seriam interpretados como eventos isolados pela população local. Mas, segundo sua visão, esses não eram eventos isolados, eram ensaios para mudanças mais permanentes que viriam quando as condições planetárias estivessem alinhadas. Para quem vive no litoral brasileiro hoje e tem observado o aumento na frequência de ressacas destrutivas, o desaparecimento gradual de faixas de areia que pareciam eternas e inundações costeiras cada vez mais comuns, essas palavras de Cayce ecoam com uma urgência desconfortável. O que Cayce descrevia como mais grave sobre as mudanças no litoral não era necessariamente a perda de terra para o mar, embora isso fosse significativo, mas a forma como essas mudanças desestabilizariam completamente sistemas sociais e econômicos construídos ao longo de gerações. Ele via ondas de migração forçada de populações costeiras para o interior, colapso de indústrias dependentes da pesca e turismo litorâneo, perda de infraestrutura crítica como portos e estradas costeiras e o trauma psicológico coletivo de comunidades que perderiam não apenas suas casas, mas sua identidade cultural profundamente ligada ao mar. Para o Brasil, onde a maioria da população e da atividade econômica está concentrada na faixa costeira, isso representaria não apenas um desafio logístico, mas uma transformação fundamental da própria identidade nacional. Deixaríamos de ser uma nação predominantemente voltada para o mar para nos tornarmos algo diferente, algo que ainda não sabemos exatamente o que será. Mas Cayce também oferecia uma perspectiva que muitos esquecem ao focar apenas nos aspectos catastróficos de suas previsões. Ele via essas transformações como oportunidades de evolução forçada, momentos onde a humanidade seria empurrada além de suas zonas de conforto para descobrir novas formas de viver em harmonia com as forças naturais. Ele explicava que as civilizações que aprendessem a ler os sinais da natureza, que desenvolvessem humildade diante
diante das forças planetárias e que escolhessem cooperação em vez de pânico durante as crises, não apenas sobreviveriam, mas emergiriam mais fortes e conscientes. O litoral brasileiro, segundo essa perspectiva, não está condenado a um destino trágico inevitável, mas diante de uma escolha crucial. Podemos continuar ignorando os sinais até que mudanças dramáticas nos forcem à ação desesperada, ou podemos começar agora um processo consciente de adaptação, preparação e transformação de como nos relacionamos com as águas que definem tanto da nossa existência nacional. Um aspecto particularmente fascinante e pouco explorado das leituras de Edgar Cayce sobre mudanças costeiras era sua compreensão de que nem toda a elevação do nível do mar viria de fontes óbvias como o derretimento de geleiras. Ele falava sobre movimentos tectônicos submarinos que alterariam a própria configuração do fundo oceânico, criando situações onde em algumas áreas o mar subiria não porque havia mais água, mas porque o fundo do oceano estava literalmente se elevando, empurrando as águas para cima e para dentro das costas. Essa perspectiva era revolucionária mesmo para os padrões científicos atuais e adiciona uma camada de complexidade quando pensamos no litoral brasileiro. Não estamos falando apenas de água invadindo terra baixa, mas potencialmente de transformações geológicas submarinas ao longo da plataforma atlântica que poderiam amplificar dramaticamente os efeitos de qualquer elevação global do nível do mar. Cayce também era específico sobre a questão temporal dessas mudanças, e aqui reside um dos aspectos mais perturbadores de suas previsões quando aplicadas ao Brasil de 2026. Ele mencionava que haveria um período de aceleração, onde mudanças que levariam décadas ou séculos em condições normais aconteceriam em questão de anos ou até meses. Esse período de aceleração seria marcado pelos sinais que já discutimos: atividade vulcânica aumentada, eventos sísmicos em sequência, alterações nos padrões magnéticos da Terra. E uma vez que esse período começasse, o tempo disponível para preparação e adaptação seria muito menor do que governos e populações costeiras imaginavam. A questão que assombra qualquer análise honesta das condições atuais é se já entramos nesse período de aceleração ou se ainda temos uma janela de tempo para nos prepararmos adequadamente. As leituras de Cayce incluíam observações sobre como diferentes segmentos da costa brasileira responderiam de formas variadas às mudanças oceânicas. Ele sugeria que áreas com maior elevação natural, mesmo quando próximas ao mar, teriam vantagem óbvia, mas que também haveria fatores menos tangíveis influenciando quais comunidades seriam mais ou menos afetadas. Ele falava sobre a qualidade energética de diferentes lugares, como certos locais naturalmente resistiriam mais às mudanças devido à sua configuração geológica e espiritual. Isso cria um mapa muito mais complexo de vulnerabilidade do que simplesmente medir altitudes. Haveria surpresas, onde lugares aparentemente seguros sofreriam impactos inesperados e onde áreas consideradas vulneráveis demonstrariam resiliência inexplicável. Para as comunidades litorâneas brasileiras, isso significa que confiança excessiva em modelos puramente técnicos de previsão pode ser enganosa. Outro elemento crucial das visões de Cayce sobre o litoral brasileiro era sua ênfase na diferença entre preparação física e preparação espiritual para essas mudanças. Ele explicava que enquanto medidas práticas como construção de barreiras, realocação de populações e fortalecimento de infraestrutura eram importantes, elas seriam insuficientes se não fossem acompanhadas de uma mudança fundamental na consciência coletiva. As comunidades que sobreviveriam e prosperariam não seriam necessariamente as mais ricas ou tecnologicamente avançadas, mas aquelas que cultivassem valores de cooperação, solidariedade e respeito pela natureza. O Brasil costeiro está diante de uma oportunidade única de demonstrar se somos capazes desse tipo de transformação consciente,
ou se repetiremos os padrões de negação e reação tardia que caracterizaram tantas outras civilizações que enfrentaram mudanças ambientais dramáticas ao longo da história humana. Edgar Cayce tinha uma visão particular sobre o papel que os próprios habitantes do litoral desempenhariam em determinar a severidade das mudanças que suas comunidades enfrentariam. Ele explicava que existe uma relação dinâmica entre consciência humana e eventos naturais, onde coletividades que mantêm conexão espiritual com seu ambiente e praticam respeito genuíno pela natureza criam campos protetores que literalmente moderam os impactos de mudanças planetárias. Isso não significa que áreas com população mais consciente estariam completamente imunes a desafios, mas que a forma como as mudanças se manifestariam seria menos catastrófica e mais gerenciável. Para o litoral brasileiro, com sua rica herança de comunidades tradicionais pesqueiras, povos indígenas costeiros e quilombolas que mantêm conhecimentos ancestrais sobre a relação com o mar, existe um potencial inexplorado de sabedoria que poderia fazer diferença significativa em como navegamos este período. As leituras também tocavam em algo que ressoa profundamente com a situação atual: a questão da especulação imobiliária e desenvolvimento costeiro desenfreado como fatores que agravam a vulnerabilidade de regiões litorâneas. Cayce via a ganância como uma das forças mais destrutivas que atraem o que ele chamava de experiências corretivas da natureza. Áreas onde o desenvolvimento havia ocorrido sem respeito pelos ritmos naturais do mar, onde construções avançaram sobre manguezais, dunas e outras barreiras naturais em nome do lucro, seriam as primeiras e mais severamente afetadas pelas mudanças oceânicas. O litoral brasileiro das últimas décadas exemplifica exatamente esse padrão. Cidades inteiras construídas ignorando zonas de risco, empreendimentos turísticos destruindo ecossistemas costeiros que serviam como proteção natural, populações empurradas para áreas vulneráveis pela valorização especulativa de terras mais seguras. Segundo a filosofia de Cayce, essas não são apenas más decisões de planejamento urbano, mas violações de leis naturais que inevitavelmente exigem reequilíbrio. Um dos aspectos mais esperançosos das previsões de Cayce, no entanto, era sua insistência de que nunca é tarde demais para mudanças de consciência alterarem trajetórias aparentemente inevitáveis. Ele repetia em múltiplas leituras que o futuro não está fixo, que cada escolha individual e coletiva reformula constantemente as probabilidades e que até mesmo em momentos de grande crise, decisões sábias e compassivas podem mitigar significativamente consequências negativas. Para o Brasil de 2026, isso significa que não estamos presos a um destino selado de perda catastrófica de território costeiro, mas diante de uma janela ainda aberta de oportunidade. O que fazemos agora, como tratamos nossas áreas costeiras restantes, como preparamos comunidades vulneráveis, como escolhemos entre desenvolvimento sustentável ou exploração continuada, como cultivamos ou negligenciamos consciência ambiental coletiva, essas escolhas ainda têm poder de moldar qual versão do futuro costeiro brasileiro se manifestará. Finalmente, Cayce oferecia uma perspectiva que transcende a preocupação imediata com propriedades e economia costeira, apontando para um significado mais profundo dessas transformações. Ele via as mudanças nos oceanos como parte de um processo planetário de purificação e renovação, onde antigas formas insustentáveis de viver seriam forçosamente dissolvidas para permitir o nascimento de novas civilizações mais alinhadas com leis espirituais e naturais. O litoral brasileiro, nessa visão, não está simplesmente perdendo terra para o mar, mas participando de uma transformação planetária que redefinirá como a humanidade se relaciona com os elementos naturais. As gerações que vivem este período carregam a responsabilidade e o privilégio de serem testemunhas e participantes ativos dessa transição monumental.
O que Cayce chamava de grave não era uma sentença de destruição inevitável, mas a gravidade sagrada de um momento histórico, onde nossas escolhas ecoarão através de gerações futuras, determinando não apenas a configuração física do nosso litoral, mas o tipo de consciência e civilização que legaremos àqueles que virão depois de nós. Então agora, você compreende que o que Edgar Cayce viu para o litoral brasileiro em 2026 não era simplesmente uma previsão sobre metros cúbicos de água avançando sobre areia e concreto, mas um espelho sendo colocado diante de uma nação inteira, refletindo as consequências de décadas de escolhas que fizemos coletivamente sobre como tratamos a natureza, uns aos outros e a nossa própria essência espiritual. As águas que parecem ameaçar nossas costas não são inimigas vindas de fora, mas mensageiras de uma verdade que preferimos ignorar. Que não podemos continuar vivendo como se fôssemos separados dos ritmos naturais da Terra, como se nossas ações não tivessem peso espiritual, como se pudéssemos construir impérios de areia à beira-mar sem que eventualmente a maré cobrasse seu preço. O que é mais grave não são as ondas que podem vir, mas a possibilidade de atravessarmos essa transformação ainda dormindo, reagindo apenas quando não houver mais tempo para escolhas conscientes, quando o medo tiver substituído completamente a sabedoria. Mas existe outra possibilidade igualmente real nos ensinamentos de Cayce, uma linha temporal onde brasileiros acordam para sua responsabilidade sagrada como guardiões de uma das costas mais extensas e vibrantes do planeta, onde começamos agora a fazer as pazes com o oceano, a honrar as comunidades tradicionais que sempre souberam ouvir o mar, a reconstruir o que foi destruído pela ganância e a escolher cooperação em vez de pânico quando os desafios inevitáveis chegarem. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se estas palavras fizeram você olhar diferente para o mar da próxima vez que estiver na praia, então já começou a mudança que Cayce dizia ser possível. Porque transformações planetárias sempre começam com transformações individuais na consciência. Deixe sua curtida se você sentiu esta verdade ressoar. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa despertar para essa realidade. Comente qual parte mais impactou você, porque sua voz fortalece este campo de consciência que estamos construindo juntos. E se inscreva neste canal para continuar esta jornada de compreensão profunda dos mistérios que moldam nosso presente e futuro. Porque, no final, não estamos apenas observando o que Edgar Cayce previu, estamos decidindo ativamente qual versão dessa previsão se tornará nossa realidade vivida.